Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes por mais uma vez estar na casa do Senhor para juntos aprendermos a sua palavra. Abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 4, o verso 12 a seguir. 1 Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 12 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero, junto com os irmãos, todos nós aprendermos juntos nessa noite, extrair deste texto a qual nós lemos alguns conselhos de Paulo. Paulo estava aconselhando a Timóteo, mas eu quero que nós, nessa noite, nos coloquemos aí junto com Timóteo para receber estes conselhos, porque todos nós somos carentes. Alguns historiadores vão dizer que Timóteo era um jovem pastor, ele era um jovem pastor, e alguém vai dizer que ele estava aí entre os 30 anos de idade, por aí, E eu, com meus 30 anos, eu sei o tanto que a gente precisa de conselho, o tanto que nós temos que melhorar a cada dia. Eu costumo dizer que a vida é um aprendizado, um atrás do outro. Quando você acha que aprendeu um negócio, aparece uma outra coisa que você não sabe ainda, que você tem que aprender e melhorar. No servir ao Senhor, a Bíblia vai dizer até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, nós estamos aperfeiçoando, preparando, melhorando a cada dia para chegarmos no céu de glória com Ele. Irmãos, alguém vai dizer que conselho, se fosse bom, se vendia e não dava. Essa pessoa que falou isso é alguém que não aceita receber conselho de ninguém. É uma pessoa bitolada, com a visão só. Uma pessoa que não dobra a sua cerviz, não segue conselho de ninguém. E essa pessoa aí está fadada a dar com os burros na água, como diz o bom mineiro, está fadada ao fracasso. Porque a vida ela é vivida de experiências. É muito melhor eu aprender com o erro de alguém do que eu ir lá e cometer aquele erro. Então, Paulo está ensinando a Timóteo aqui, e eu quero falar, Paulo está ensinando a igreja neste momento algumas coisas, alguns conselhos. Ele está aconselhando a igreja a como se portar, a como viver, a como ser um crente, para dizer bem a verdade. Eu não gosto muito de separar nessa questão de conduta um obreiro de um crente. Eu olho todos dois como a mesma coisa. Por quê? Todo obreiro tem que ser crente antes de ser obreiro. Então, as características de um obreiro têm que ser a do crente. A responsabilidade de ser fiel e dar um bom testemunho é a mesma para os dois. Então, não vamos olhar só como pastor Timóteo neste momento, mas como irmão Timóteo, o crente, aquele que tem que dar testemunho, que tem que passar as mesmas lutas que nós, é a mesma pessoa. Somos todos irmãos perante o Senhor. E aí, meus irmãos, eu vejo alguns conselhos que Timóteo está dando dentro desse texto a qual nós lemos nessa noite. E o primeiro que eu vejo no verso 12, Timóteo diz: ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze, não jogue fora. Não pensa que a mocidade, essa força que você tem agora, vai durar para sempre. Ele está dizendo assim, não desperdice o tempo da sua mocidade, fazendo o que você quer, vivendo de qualquer maneira. Ele está dizendo assim, aproveite o tempo que você tem para investir no reino, para ser fiel ao Senhor. Não despreze, não deixe esse tempo passar. E se tem um negócio que passa muito rápido, é o tal do tempo.
Rapaz, é um negócio muito, muito complicado de se acompanhar. Por quê? Você pisca o olho, passou 1 segundo, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você fala, nossa, Deus, já passou tanto tempo e eu não fiz aquilo. A mocidade, ela assim, ela é muito rápida. Esse tempo que você está forte é muito rápido. E hoje, ainda mais hoje, no tempo a qual nós vivemos, quantas pessoas que partiram, quantas pessoas que morreram já ainda novos, com muito tempo pela frente. E aí você fica pensando que, mas amanhã eu faço, não, depois eu faço, lá para frente eu vou ser, ano que vem eu consigo, eu quero fazer primeiro, correr atrás da minha vida. Deus está falando conosco, não despreze o tempo da sua mocidade, valorize esse tempo, essa saúde, essa força que Deus está te dando, valoriza ela para investir no reino, na presença do Senhor. Gaste o seu tempo, não vou colocar nem gaste o seu tempo, invista o seu tempo no Senhor. O primeiro conselho que Paulo está dando por Timóteo, ser um jovem ainda, não despreza o tempo da sua mocidade, não despreza a sua mocidade, valorize esse tempo, porque passa rápido. Eu cheguei aqui com os meus 17 anos, e já tem alguns anos que eu estou aqui, e passou assim. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu cheguei, sem entender nada que o pessoal falava, sem falar inglês, e aí você pisca o olho, você já tem 12 anos que está aqui. Se você não aproveita o tempo te engole, e aí você não faz nada. Aí chega um ponto que você já não aguenta mais fazer, porque o tempo te alcançou. Então, a Bíblia, Paulo está dizendo, conhecendo isso, está falando assim, não despreze o tempo da sua mocidade. Valorize esse tempo, está novo, aproveite. Alguém vai dizer assim, mas o camarada quando está novo, está com a cabeça limpinha, aprende tudo. Aproveita, se essa é a sua realidade, aproveita enquanto você está novo, estuda, busca, porque a sua mente está fresca, você está absorvendo muita coisa. É o que Paulo está falando, não despreza a sua mocidade. Não gaste tempo à toa, aproveita para estar na casa do Senhor. E aí ele continua, ele segue falando e ele vai dizer assim, seja exemplo dos fiéis. Seja exemplo dos fiéis. E aqui é onde pega essa palavra. Porque às vezes nós preocupamos muito, eu tenho que ser aqui entre eu e Deus e eu faço o que quero entre eu e Deus, está bem. A Bíblia está dizendo que a gente tem que ser exemplo, ou seja, alguém está olhando para você e está te admirando. Alguém está olhando para você e está falando, ou eu quero ser igual fulano, ou para ser igual fulano eu nem quero ser. Eu já ouvi frases desse tipo, as duas. Não, se for para ser crente igual ciclano, não, aí compensa. Mas agora para ser crente igual ciclano, nem crente eu sou. É perda de tempo. Né? Que exemplo dos fiéis é esse? A Bíblia, uma das coisas que Deus e Jesus deu essa ordem para todo mundo, aí já não é mais só obreiro, ser-me-eis testemunhas, testemunhar do amor, ser um exemplo a ser seguido. Exemplo. Eu costumo dizer, eu gosto de pensar assim, que o crente tem que ser um cidadão exemplar. Nem só, aí a sua responsabilidade não é mais só com Deus, você tem uma responsabilidade de transmitir Deus para o seu próximo, no seu trabalho, na sua convivência, na sua casa, ser exemplo dos fiéis. E aí, isso aqui está dizendo, não trazer escândalo, não escandalize o seu irmão. Cuidado com o que você está fazendo, porque tem alguém te olhando. Aí você pode falar assim, mas eu não prego, eu não canto, mas tem alguém que está te olhando. Tem alguém que está contemplando a sua vida, que seja na sua casa, que seja no seu trabalho, que seja lá, alguém que passa e te vê no seu trato, no dia a dia, você está sendo exemplo para alguém. Nós precisamos vigiar com isso. Alguém está olhando para você e está te admirando. E às vezes você nem sabe, você nem percebe. Você não está nem sabendo o que está acontecendo. Lá na frente você vai descobrir, fala assim, nossa, eu me converti ao Senhor porque eu vi você lá naquele dia reagindo desse jeito. Porque você lá, você dava um testemunho de crente. É assim que a obra de Deus funciona. Esse momento a qual nós estamos passando aqui, que o pregador prega os seus 30, 40 minutos, é muito pouco. O impacto maior na vida das pessoas é o seu testemunho, é o seu exemplo lá fora no dia a dia. Porque lá fora, você vai convidar, o camarada não vem, mas você está convivendo com ele todos os dias. No mínimo de segunda a sexta. Você está convivendo. É isso que Paulo está dizendo. Seja exemplo. Não despreza o seu tempo, não seja exemplo agora, é hoje.
E aí, dentro deste ser exemplo de quê? Aí ele continua falando, ser exemplo na palavra, no seu dia a dia, na sua palavra. Seja exemplo na palavra, seja no seu falar, do jeito que você fala, da forma que você fala, seja exemplo. Quantas vezes você vai olhar e tem uma pessoa que se diz crente e que está com brincadeiras torpes, não está sendo exemplo. E eu vou mais além, às vezes você está na roda de trabalho e está tendo conversas que não agradam o Senhor e você está rindo, está achando engraçado. Vamos ser exemplo. Vamos ser exemplo. Meu irmão, não fica com vergonha, não fica. Isso aqui é muito interessante. Não fica com medo de que vão pensar de você por você ser quem você é, ser santo no Senhor. Isso aqui é muito importante. Não fica com medo porque você vai ser duro com alguém dentro do seu viver cristão. Não preocupa com isso não. Seja santo ao Senhor. Acima de tudo, não preocupa. Mas vou perder a amizade de fulano. Se não respeita você como crente, é melhor perder. Se não respeita a sua fé, é melhor perder. Não é para caçar briga, não. Seja firme no que você acredita. Seja firme em quem você é. Seja um exemplo. Por que eu falo isso? Porque na área de trabalho, é uma área que tem muita gente, de muitas crenças, de muitas atitudes, e se você não mantém um padrão, não é um exemplo, se algum dia você quiser chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, você não tem moral. Eu já presenciei isso. De uma pessoa não crente olhar e falar assim, rapaz, esse camarada crente aqui não tem nem jeito não. Esse camarada crente aqui, nem adianta não, rapaz, isso aqui não é crente não. Que feio ouvir isso. Que feio ouvir isso. Seja firme, seja exemplo na palavra, não fique de conversa fiada no bom português. Conversa perdida. Seja exemplo na sua palavra. Aí a Bíblia vai dizer que a palavra do crente é sim, sim, não, não, passou disso. Já é do capiroto. É de procedência maligna. Ser crente é algo muito simples e complicado ao mesmo tempo. Simples porque são coisas do dia a dia que nos levam para o céu. Não é um curso teológico, não é nada. É o seu testemunho, é a sua vivência no dia a dia. Ela é complicada porque muita gente está tentando simplificar isso aí e está abrindo mão de alguns princípios que não pode. Não é bicho de 7 cabeças, é no seu dia a dia, é o seu testemunho diário. E aí ele diz que nós temos que ser exemplo na palavra. Nós precisamos ser firmes no que nós somos, não ser aquele famoso vai com a onda, né? Se tá para lá, vai para lá, volta para cá. E não tem firmeza nenhuma, tá no meio dos crentes é crente, misturou com o de lá já não parece crente mais. E fica aquela bagunça. Nós não podemos ser assim. Não, eu não tenho como falar com você assim, mas não tem meio termo. Não pode. Não. Você é o que você é. O crente ele não pode ser levado por qualquer multidão. Ele é firme em Jesus. Quem nós seguimos? Jesus. O que é que você vive? Santidade, ponto. Quem você é? Eu sou cristão, acabou, não tem meio termo. Aí o cristão, quando isso aqui nós estamos perdendo no decorrer da história. Antigamente, há 10, 11, 12 anos atrás, quando alguém chegava e falava que era crente, já todo mundo mudava as suas atitudes. Já mudava, já falava assim, não, perto de fulano não pode, não, está chegando fulano, já muda de assunto. Hoje em dia, você vê um camarada que se diz cristão, que se diz e está lá e nem parece mais. Está no meio lá, a palavra não condiz. Nós temos que dar testemunho. Paulo está aconselhando. Nós precisamos ser exemplo. E aí Paulo continua a ser exemplo na palavra, e aí ele continua, nós precisamos ser exemplo no trato. Como você trata no seu comportamento com as pessoas. O crente não pode ser aquele camarada, aí ele tem que ser firme no seu comportamento, mas o seu trato tem que ser um trato igual ao de Jesus. Porque o pessoal do tempo de Jesus era tudo crente, era tudo pertencente à igreja, à religião judaica.
Todos eles conhecedores da lei mosaica, conhecia tudo e estavam ali religiosos, mas Jesus chega e o trato de Jesus é diferente. Como que é o tratar de Jesus? Jesus chega e senta com os pecadores, conversa com eles, mas você nunca vê Jesus mudando sua postura de servo de Deus perante os pecadores. Ele vai lá para influenciar os pecadores à santidade e não ser influenciado ao pecado. O trato de Jesus, o trato do crente tem que ser amigável, tem que ser uma pessoa que dá prazer de alguém estar perto. Que bom, meu irmão, é quando você chega perto de alguém, que o camarada te trata bem, você tem prazer de ficar perto dele, flui dele algo bom, é o Espírito Santo que está dentro do crente. Quando o crente é sincero mesmo, o Espírito Santo está dentro dele, as pessoas têm prazer de estar perto dele, o que flui dele é coisa boa, o que sai da boca dele é coisa que edifica, o que sai de perto dele, que sai de dentro dele é o próprio Deus refletindo a sua imagem. O crente tem que ser bom no seu trato. Aleluia. Na sua convivência. Na sua convivência. Talvez você conheça alguém que não tem essa convivência. As pessoas, não, mas fulano, nossa, que camarada difícil. Que camarada complicado. Meu irmão, aí eu não estou crucificando, eu estou falando que nós temos que melhorar até chegar à estatura de varão perfeito. Nós estamos aqui aprendendo. Meu irmão, eu tenho que melhorar, querido. Eu tenho que melhorar. Não é porque a gente está aqui, veste um terno, uma gravata, sapato social, fica bonitinho, que a gente é santo e é melhor do que todo mundo. Estamos todo mundo no mesmo balaio, temos todos que melhorar. Eu preciso melhorar. Eu estou aprendendo nessa noite aqui com os conselhos de Paulo, como eu devo me portar no meu dia a dia. Tem coisa que eu preciso melhorar. Nós precisamos ser bons no nosso... Nós temos que trazer harmonia, bondade, tranquilidade no ambiente do nosso... Não seja aquele camarada que chega e quando chega já vira o clima, já fica todo mundo azedo, parece que trouxe um saco de limão para o pessoal chupar no trabalho. Não, meu filho. Nós precisamos ser bom, dócil. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho modifica a pessoa e faz uma pessoa que era azedo ficar doce. Ficar prazeroso de ficar perto dele. Só o Evangelho que pode, é somente Jesus que pode fazer isso. Oh, meus irmãos, quantas pessoas que tinham um marido ou a esposa eram atribulados dentro de casa, mas quando Jesus salvou, o lar se torna um lar de amor, de bonança, de paz. É porque o Evangelho entrou lá dentro e as pessoas entenderam como devem se portar no seu dia a dia. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se você pensar, para pensar um dia, como é que era Jesus? Como é que era Jesus no seu dia a dia? Se Jesus fosse um camarada carrancudo, com a cara comprida, você acha que ia seguir ele esse monte de gente? Você acha que aonde Jesus estivesse, a pessoa ia estar perto, ia sentar, ia ficar ouvindo ele um dia inteiro, com fome, só para depois eles lembrar de multiplicar o pão e o peixe? Meu irmão, se Jesus não fosse uma pessoa dócil, prazerosa de estar perto, nós não estaríamos aqui, porque o Evangelho está falando isso. Nós precisamos ser bons, precisamos ser exemplo no nosso trato, como lidamos com as pessoas. E aí ele continua, precisamos ser exemplo no amor. Oh, que lindo! Precisamos ser exemplo no amor. Que amor isso? É o amor na minha família? Não, também. Mas não é nem isso que ele está falando. Porque eu amar a minha família, os meus meninos aqui, o Josh e a Vitória, oh, que maravilha que é. São meus filhos. É sangue do meu sangue ali. Foi o que Deus me deu. São meus filhos, a minha esposa. É fácil de eu amar. Faz bagunça, mas você ama. Agora, a Bíblia está dizendo, o crente tem que ser exemplo no amor. É aquele camarada que pisa no seu calo. É aquele camarada que é o seu espinho, que está ali te dá que te aperta, que dá uma dificultada no seu dia. É esse que nós temos que ser exemplo no amor. Porque para eu amar quem me ama, quem me trata bem, é fácil. Eu amar os irmãos que eu não estou tendo um convívio diário com eles, é fácil. Amo todos vocês, estou te vendo aqui hoje. Te vejo talvez na quinta, no domingo. É facinho demais amar desse jeito, mas agora a Bíblia está dizendo para amar quem te machuca, os seus inimigos. Né? Aí
A palavra de Deus vai dizer em João 15, o verso 12. Você pode colocar para mim, Marcos, fazendo um favor? João 15, e o verso 12 nos diz assim. Colocou ali, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É Jesus que está falando isso. É Jesus que está falando isso. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Seja exemplo no amor. E nós precisamos melhorar nisso. Como precisamos. E eu me coloco no meio, porque o momento dita muito das nossas atitudes, das nossas ações. O momento. Talvez até você chegue depois e peça perdão pelo que você falou, mas o momento faz você reclamar, murmurar, faz a gente quase que chutar o balde, jogar tudo para o alto. Mas nós precisamos ser exemplo, é o que Paulo está dizendo. E isso aqui, meu irmão, isso aqui, nós só conseguimos desenvolver essa natureza desses exemplos aqui, desses conselhos que Paulo está dando aqui. Nós só conseguimos desenvolver essa natureza quando nós nos aproximamos de Jesus a cada dia. Porque eu te falo sinceramente, sincero, de mim mesmo, do sentimento meu, Reginaldo, que está aqui falando com vocês nessa noite, eu não consigo. Não, quem me magoou é difícil demais. Sem ter o Espírito Santo dentro de mim para me direcionar a este sentimento, eu de mim mesmo não consigo. Perdoar quem me magoou, quem me perseguiu, quem me caluniou, é isso que a Bíblia está dizendo, uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E aí nós só conseguimos fazer isso quando nos aproximamos de Jesus. Aí eu te falo que isso aqui acaba não sendo mais difícil, flui de você naturalmente. Flui de você naturalmente. A partir do momento que você começa a desenvolver um relacionamento, uma intimidade com Deus, você começa a fluir de você este sentimento, este amor. Você começa a tratar as pessoas bem. Você começa a ser uma pessoa agradável de estar perto. Por quê? Porque você está se aproximando de Jesus. E aí, como Paulo disse, você está parecendo com Jesus mais e mais e mais a cada dia. Ser exemplo no amor. Aí, ser exemplo é ir mais além do que os demais. Né? Talvez você já ouviu aquela frase original de mãe. Toda mãe já falou ela, eu acho. Meu filho, você não é todo mundo. Mãe, eu vou porque todo mundo está indo. Não, você não vai, você não é todo mundo. A Bíblia está falando mais ou menos isso aqui. Mas todo mundo não está amando hoje. A Bíblia está falando, você não é todo mundo. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, você não é todo mundo está lá fora, você está aqui dentro. Você é diferente, você aceitou ser diferente, você optou ser diferente. Dentro dessa diferença você tem que ser exemplo. Exemplo no amor. Ame. E aí, se não está conseguindo, busque ao Senhor que Ele te ajuda. Ele te ajuda, Ele te ajuda. Ser exemplo no espírito, ser espiritual. Ser uma pessoa que busca de verdade a Deus para que as pessoas olhem e falem, não, eu quero buscar o Senhor, eu quero estar junto com aquele camarada, porque dele mana uma unção, mana o Espírito de Deus. Ser exemplo no Espírito. 1 Coríntios 2,15 está dizendo que quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E aí, meus irmãos, o momento a qual nós vivemos tem muita moda, tem muito movimento, que se não formos espirituais, somos levados, somos abraçados por este movimento, e aí não aprendemos nada, não crescemos, vivemos de movimento e não de experiências palpáveis com Deus. Ser exemplo no Espírito. Seja uma pessoa espiritual. O crente não tem condição de não ser espiritual, porque lidamos com coisas do Espírito. O céu. Tanto é que quando Jesus estava na terra, pensaram que o reino era terreno, mas não era celestial, era espiritual.
Nós vivemos isso, isso aqui é a nossa realidade espiritual. Pelo contrário, não somos daqui, o nosso tempo aqui que é passageiro. Se o mundo inteiro está vivendo e está falando, não, se vive uma só vez, então aproveita essa vida, a igreja está no caminho contrário. Eu vivo aqui porque aqui é passageiro, a minha vida de verdade é eterna com Deus. É a espiritual que você tem que dar valor. Cuide dela, porque ela é eterna. Eterna. Sede espiritual, sede exemplo no espírito. Seja uma pessoa que alguém vai olhar e falar, nossa, fulano é um exemplo. É um exemplo. Alguém vai olhar na sua casa, um parente, um primo, uma tia, vai falar assim, não, fulano, o João, o Pedro, o Tiago, a Maria, a fulana lá, ela é um exemplo. Se for para ser crente, eu quero ser igual ela. E aí no seu dia a dia você vai alcançar estas vidas. E ele continua e vai falar assim, seja um exemplo na fé. A fé, meus irmãos, é algo indispensável na vida do crente. A fé, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ser exemplo na fé, como assim? O que é fé? Como que eu sou um exemplo na fé? Talvez alguém não vai entender como que vai ser um exemplo na fé. Se a fé não tem como palpar, não tem como ver, que eu vou ser? Aí você vai em Hebreus 11, todo o capítulo, quando você tiver um tempo, leia em nome de Jesus. Ele é conhecido como a galeria da fé. A galeria da fé, e ele começa no verso 1 dizendo assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto ainda fala, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, o verso 7, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca. O verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança. Aí o verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade. Aí o verso 17, pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aí o verso 19, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. O verso 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. O verso 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Acerca de seus ossos. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará tempo, isso aqui é o escritor dizendo, me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Pela fé, a sua história está sendo escrita, e eu quero crer nesta noite que é uma história pela fé, para que quando as pessoas olharem no futuro, os seus descendentes olharem e falarem, pela fé o Reginaldo conseguiu vencer um tempo difícil, pela fé o irmão Giovanni conseguiu vencer lutas, pela fé, ser um exemplo na fé, é uma pessoa que não abandona por causa das circunstâncias a qual nós vemos aqui agora. Todos estes homens passaram por tribulações ainda maiores do que o coronavírus que nós estamos passando.
Quantas pessoas faltou fé neste momento e abandonaram a fé, abandonaram a Cristo por falta de fé em meio a este momento difícil. Aconteceu no nosso meio, nós contemplamos isso. Seja um exemplo na fé. O que é ser um exemplo na fé? É uma pessoa que não vai balançar para lá ou para cá. Ela é firmada no que ela acredita, tem a fé. E a Bíblia vai dizer que quem não tem, peça ao Senhor. Ele vai dar. Peça ao Senhor que Ele te dá. Se está faltando fé, se no momento está faltando fé, peça a Ele que Ele estende as mãos e te ajuda no momento de dificuldade. Aleluias. Meus irmãos, e ele continua e vai dizer que nós precisamos ser um exemplo na pureza. Temos que ser um exemplo na pureza. Como assim, meu irmão? Na pureza, ser pessoa simples. Simplicidade não é ser bobo, não. Ser puro não é ser bobo, não é aquela pessoa que te leva, uma pessoa pura que a Bíblia está dizendo, não é aquele camarada sem noção de nada, que qualquer coisinha, qualquer um dobra ele no papo, não é isso não. Não, o crente ele tem que ser astuto, ele tem que ser esperto. Ele é servo do Senhor dos senhores. Você não está servindo a qualquer um, não. Agora está falando que tem que ser puro, é uma pureza de coração. Se você for lá em Mateus 5 e o verso 8, está dizendo, bem-aventurados puros de coração. O que é isso? É um coração sem maldade. É um coração que não quer passar a perna. Meu irmão, ser puro não é aquela pessoa que quer passar a perna, eu vou crescer de qualquer maneira, custe o que custar. Os fins não justificam os meios. Não, no meu cristão não, no evangelho não, na obra do Senhor não. Seja puro, seja simples, seja honesto, seja verdadeiro no seu dia a dia. Seja um exemplo na pureza do coração, seja aquela pessoa que o camarada confia de olho fechado. Puro de coração, é aquele camarada que você olha e ele está com você para o que der e vier. É aquele camarada que você olha e ele é verdadeiro, ele é sincero. É aquele camarada que você vê verdade nele, aquele homem, aquela mulher que você olha e fala assim, não, esse aqui é verdadeiro, é um cara puro, é uma mulher pura, é uma pessoa que você pode confiar porque ele é o que é. O crente tem que ser isso. O crente tem por obrigação de ser isso. E aí, se você tem uma chamada para obreiro, ainda mais. Às vezes a gente fala do exemplo muito do obreiro, mas você causa um impacto na sociedade maior do que você imagina. Você que está sentado aí. Que na hora que eu falo isso, pensa, mas ninguém. Se você começar a pensar, você vai ver as pessoas que você tem contato no seu dia a dia. Interessante demais. Hoje eu fui ali no Dunkin' Donuts comprar um donut para os meninos comer, e lá a mulher falou, você está indo para a igreja? Ora por mim lá, porque eu estou precisando disso e disso e disso. Ora por mim lá, porque... Aí, o meu patrão um tempo atrás, e ele falou uma época que não acreditava muito em Deus mais, e que isso e aquilo outro, e que vai para lá, vai para cá, e quando uma pessoa que presta serviço para nós foi acometido de uma doença, ele me manda uma mensagem falando, Reginaldo, fulano de tal, está acometido de câncer, é hospitalizado, né? Nas suas orações, ora por ele, lembra da minha família também. Você causa maior impacto do que você imagina. Tem alguém que está olhando para você e está pensando, se eu precisar de um socorro espiritual, eu corro para o Giovanni, porque eu sei que ele está servindo a Deus de verdade. Se eu precisar de uma oração, eu vou correr para você, porque eu sei que você é fiel a Deus, e se você orar, Deus vai ouvir a sua oração. Você causa maior impacto na sociedade do que você imagina. Paulo está dizendo, seja exemplo na fé, no amor, no trato, na pureza de coração, seja verdadeiro. E ele continua, deixa eu acelerar porque o relógio não é crente. Ele continua, meus irmãos, e vai falar no verso 13. Ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar a palavra. Persiste. Parece que Paulo está entendendo o nosso tempo, porque é difícil ler, meu irmão.
Parece que está falando para... E aqui eu falo com conhecimento de causa. A nação brasileira, a geração brasileira é difícil para ler. Você passa aí, o americano está no ponto de ônibus e está lá com um livrinho, está lendo, um outro camarada está andando e lendo, o brasileiro se para no ponto de ônibus, passa a mão no celular, vai ver notícia, vai ver um outro trem, está no Facebook, Instagram, TikTok, mais o que tem, mais um monte de trem que tem, e não está lendo. Mas a Bíblia está dizendo, persiste, esforça, persistir. Começou a ler hoje, nossa, que sono que deu, dorme, mas amanhã pega de novo, persiste em ler. Aí depois que você lê, exorta, corrige. Exortar aqui não é bater, não é ser ignorante, é corrigir. Correção, ela pode ser amorosa. Falou, meu irmão, isso aqui está errado, querido. Vamos melhorar. A correção, ela pode ser amorosa, e essa que ele está falando é essa aqui, não é aquela correção de cortar no couro, não. Essa correção, essa exortação, ela é de corrigir e ensinar. É o que ele está falando. Persiste em ler, exortar e ensinar. E aí você só pode exortar e ensinar se você ler. A ordem é essa. Você não pode falar, opa, vou corrigir meu filho, você não pode fazer isso não. Mas por quê? Fala, porque eu não sei que não pode. Não, meu filho, vai ler, ué. Seja exemplo. Se você está abrindo a boca para falar, seja exemplo. E aí o crente, nenhum, sou ninguém, tem aqui argumento para falar que ele não precisa ler a Bíblia. Tem que ler. Tem que ler. Isso aqui é o nosso manual de prática. Está aqui dentro como que eu devo me... Olha o que nós estamos aprendendo hoje. É como que a gente vai se portar no nosso dia a dia. É como eu me comporto no meu dia a dia, no meu trabalho, lá em casa. Aqui me ensina como ser um pai, como ser um marido, como ser um obreiro, como ser um cidadão. Aqui me fala que eu tenho que pagar meus impostos. Aqui me fala que eu tenho que andar direitinho com a lei. Aqui me fala que eu tenho que honrar quem merece honra. Fala que eu tenho que respeitar as minhas autoridades. Aqui te ensina tudo, querido. Se o crente não lê isso aqui, ele não sabe de nada. Me desculpe a sinceridade, mas é uma realidade. E ele está dizendo, persiste em ler, exortar e ensinar. Josué 1 e o verso 8 diz, não aparte da sua boca o livro dessa lei. Não aparte, não sai de perto. Esteja sempre com o livro dessa lei. Meus irmãos, um conselho que eu te dou. Eu não sei se é só a mente de quem prega que fica, mas a minha mente em particular fica e eu fico pregando mensagem na minha cabeça e fica vendo textos e vem pensamentos e vem mensagens e a cabeça fica aquele turbilhão de Bíblia na minha cabeça assim e fica pensando, não é, Giovanni? E está indo e vai e passa o dia. Aí a Bíblia está dizendo, medita nessa lei de dia e de noite. Tá bom, se está difícil você ler, pega um versículo. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você vai para o serviço, o Senhor é o meu pastor. E você daqui a pouco fala, rapaz, eu não falta nada, olha para você ver o que eu passei, aonde eu cheguei, Jesus está comigo. Você começa a meditar, e essa mensagem, essa palavra vai criando em você essas atitudes. Não aparte da sua boca o livro dessa lei. E aí ele continua, não despreze o dom que há em ti. Cultive esse dom, frutifique. O dom de ser testemunha do Senhor, que coisa linda que é. É melhor do que pregar, querido. É melhor do que pregar. É muito melhor alguém te reconhecer como crente sem você abrir a sua boca do que você pregar 40 minutos. Sério mesmo, de verdade. É muito melhor você falar assim, meu Deus, que alegria que Jesus está resplandecendo a sua luz em mim. Não despreze o dom que há em ti. Seja crente, o dom de ser crente. O dom de ser servo e fiel ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Não despreze isso. Seja crente. E aí, se você canta, valorize isso aí. A Bíblia diz, o Senhor Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, onde o Senhor vai viajar, vai sair do país e ele dá umas moedas, né, a moeda do tempo, um denário. Ele dá algo aos seus empregados, a um dá 5, ao outro dá 2 e ao outro dá 1. E o de 5 e o de 2 multiplica aquilo que o Senhor lhe deu e o que ganhou 1 fica com medo e não faz nada e só tem 1 para apresentar. O Senhor te deu algo. Você tem algo que o Senhor confiou a você. Que seja cantar, que seja pregar, que seja ser crente, que seja ser testemunha. E você que está fazendo com isso, não despreze esse dom que o Senhor te deu. Vamos para frente.
E aí, algo muito importante também, é que ele vai e termina o seu conselho, ele está terminando o seu conselho, ele vai e fala com Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Aqui é muito interessante. Tem cuidado de ti mesmo, a responsabilidade sua de cuidar de você mesmo. E olha que Timóteo era o pastor da igreja. Timóteo era o pastor da igreja. Mas o apóstolo Paulo falou assim: cuida de você mesmo, tem cuidado de ti mesmo. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 11, 27, né? Examina-se o homem a si mesmo. É sua responsabilidade com Deus. Você e Deus, você se olha e fala assim: eu preciso melhorar nisso. Tem cuidado de ti mesmo. Se coloque de pé. Tem cuidado de ti mesmo. E ele vai e termina dizendo assim: persevera nessas coisas, nesse conselho, nisso que eu estou falando, persevera nisso aí. Por que persevera nessas coisas? Porque fazendo assim, te salvarás a ti mesmo, primeiro você. A primeira obra a ser trabalhada somos nós, sou eu. Quando eu estou sendo trabalhado, ele vai e continua: salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Ou seja, você está sendo exemplo para alguém, que seja para bem ou para mal. Se for para mal, que a partir de hoje nós possamos melhorar. Que nós possamos melhorar a cada dia. Posso orar, Giovanni? Muito obrigado. E nessa oração eu peço que o Senhor nos ajude, porque somos carentes da ajuda dEle. Carecemos, não é para conquistar, para fazer e acontecer. Carecemos da ajuda dEle para ser crente e fiel a Ele todos os dias. Carecemos. A Bíblia diz que a carne é fraca. Nós somos tendenciosos ao pecado. Se não nos apegarmos com Deus, nós não conseguimos seguir os conselhos que a Bíblia nos dá de como sermos fiéis. E eu queria que você fizesse essa oração também, pedindo a Deus misericórdia e graça, para conseguir permanecer fiel perante Ele nos tempos que te restam, até nos encontrarmos com Ele na glória. Eu quero orar com a igreja. Senhor Deus eterno e soberano Pai, graças te damos, meu Senhor, por essa palavra, por estes conselhos, a qual a tua palavra nos está dando nesta noite. E eu te peço, Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, que o Senhor me ajude, que o Senhor desenvolva em mim essas atitudes de ser um exemplo em todas estas práticas. Eu careço, meu Senhor, da tua ajuda e da tua misericórdia. E eu peço também pelos teus filhos, a tua igreja, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor possa fortalecer, ajudar em todos os momentos, para que nós consigamos, meu Deus, resplandecer a sua luz neste mundo de trevas, para que nós consigamos, meu Senhor, ser testemunhas do Senhor em meio a uma sociedade pecaminosa, uma sociedade perdida, que a tua igreja consiga, meu Senhor, resplandecer a luz do Evangelho e fazer a diferença, sermos exemplares neste mundo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Palavra viva e eficaz. Amém? Irmãos, tome vosso assento só por um instante, nós já estamos terminando. Nós só queremos dar os avisos. Quinta-feira, amanhã, nós temos, na quarta-feira aqui na igreja, nós temos a oração com os departamentos. Então, os irmãos aí que sentirem no coração, que não espera sentir no coração, não. Quem quiser orar, vem para a igreja, vem orar juntamente com os departamentos. As irmãs estão aqui orando, os irmãos estão ali na sala também orando, os jovens, os adolescentes. Então, como eu costumo dizer, a igreja de Samaria está em movimento. É uma igreja ativa. Então, não podemos deixar de orar. Quinta-feira, nós temos aqui, se eu não me engano, acho que é culto com os varões, né? Na quinta-feira. Então, os irmãos venham para a casa do Senhor, venham adorar a Deus. E estaremos aqui também na quinta-feira adorando o nosso Deus juntamente com os varões. No sábado, nós temos oração a partir das 6 horas da manhã até, se eu não me engano, imagina, até as 6 da noite, 7 da noite. De 6 da manhã até as 7 da noite, nós estaremos aqui na igreja orando. Qualquer horário que você vier para a igreja, vai ter aqui um obreiro responsável por um período de oração que estará aqui orando justamente com a igreja. Então,
Se no sábado você levanta mais tarde um pouquinho, vem mais tarde, mas vem orar. Passa pelo menos uma hora aqui na presença do Senhor, buscando a face do nosso Deus, que com certeza Deus fará coisas surpreendentes sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E no domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. Não perca a escola bíblica dominical, está uma bênção. Estamos estudando cada tema fascinantes cada domingo e classes aqui diversas, classes para as crianças, para os adolescentes, classes para os adultos, todas as classes separadas, devido à faixa etária. Então vem para cá, vem estudar. Ontem tivemos aqui o privilégio de ter mais um curso para os professores. Estamos aqui capacitando os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Falamos ontem sobre temperamento e comportamento dentro da sala de aula. Então, irmãos, venha para a escola, venha estudar a palavra de Deus, venha aprender mais a palavra de Deus, porque você aprendendo da palavra de Deus, você aproxima ainda mais de Deus, amém? Não tem como gostar, ou seja, dizer que ama o nosso Deus sem conhecer a palavra, ou sem conhecer o nosso Deus. E domingo também, nós teremos aqui o pastor Samuel Ribeiro, não é isso? Se não me engano? Vai estar aqui conosco domingo, pregando a palavra do Senhor, logo após a Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Bíblica termina às 10h30. Nós temos um belíssimo café da manhã ali, meia hora para tomarmos um café, e voltamos para dentro da igreja, e 11 horas começa o nosso culto. Estará conosco o pastor Samuel Ribeiro, estará aqui pregando a palavra do Senhor. Agora, de pé, tem mais algum aviso que eu talvez possa ter esquecido? Vamos estar orando. O irmão Juliano pede oração pela sua filha que está passando mal. Mais uma vez eu peço aos irmãos que apresentem também o nosso pastor ao Senhor nas suas orações. E quantos aqui também são carentes de oração? Quantos precisam de oração? Oremos uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse momento. O momento pelo qual nós passamos aqui diante da Tua presença, momento esse que estamos aqui para Te adorar. Mas, Senhor, nós não estamos nos despedindo, ó Pai, da Tua presença. Vamos para os nossos lares, mas pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa conduzir-nos, ó Deus, e possa, Senhor, nos abençoar a cada dia e a cada instante, Senhor. Quero pedir por cada servo Teu que aqui está, por cada irmão, por cada pessoa que saiu da sua casa, ó Deus, que deixou o conforto do seu lar, para estar aqui diante da Tua presença, buscando a Tua face, Senhor. Que o Senhor possa cobrir com o Teu sangue, que o Senhor possa abençoar de forma especial, ó Deus, aqueles também que não puderam vir, por motivos quaisquer, por circunstâncias quaisquer. O Senhor conhece, Senhor, o propósito do coração de cada um, mas que o Senhor possa abençoá-los de forma especial, que o Senhor possa ir de encontro a eles, aos pedidos e orações, ó Deus, que são feitos, que são entoados a Ti, a filha do irmão Juliano, que o Senhor possa ir de encontro a ela, Senhor, jogar esse mal, essa enfermidade, retirar, ó Pai, jogar por terra, Senhor Jesus, porque sabemos, ó Deus, se há um pedido, ó Deus, porque há em Ti uma confiança e crer que o Senhor possa fazer, ó Pai. Sabemos que o Senhor tudo pode, sabemos que o Senhor é um Deus que está presente, um Deus onisciente, que onde quer que estejamos, a Tua presença se manifesta no nosso meio. Por isso nós somos gratos a Ti e cremos na vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, e todos juntos dizem, graças a Deus.